A citação por mandado, ela está no artigo 351, 352 do Código de Processo Penal. E lá você vai entender quais são os requisitos da citação por mandado. No 352 deve constar o nome do juiz, o nome do querelante, o nome do réu, a residência do réu, o fim para que é feita a citação, o juiz, o lugar, o dia, a hora, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Isso está no artigo 352 do seu Código de Processo Penal. Já a citação por precatória, ela está no artigo 353 ao 353 ao 356. Acho que vocês aqui do Instagram já devem ter anotado, né? 353 ao 356. A citação precatória está no 353 ao 356. E qual que é a citação precatória? Por precatória. A citação por precatória é aquela em que você cita a pessoa que está fora da jurisdição do juiz, está fora da jurisdição do juiz, está fora da jurisdição do juiz. Então imagine que você resida em Santos e é citado para responder a um processo em São Paulo. Haverá a citação feita pelo juiz de São Paulo, que vai encaminhar a carta precatória para o juiz de Santos, e lá então vai ser feita a citação do réu. Tudo bem? A citação do réu. Os artigos aí, depois você dê uma lida, eles são bem administrativos, né? Não fala nada de tão relevante para que você conheça. Agora, tem um artigo, na verdade ele está no próprio artigo 355, parágrafo 1º. 355, parágrafo 1º. O 355, parágrafo 1º, ele tem um nome, a doutrina dá um nome, que é caráter itinerante da precatória. Caráter itinerante da precatória. Caráter itinerante da precatória não é itinerante, não, é itinerante. Caráter itinerante da precatória. Obrigado, Matheus, sempre uma grande satisfação tê-lo aqui. Meu amigo Matheus, muito obrigado. Quem está chegando aí, pessoal, vai apertando no coraçãozinho aí para chamar para mais gente esse Instagram, tá? O que é o caráter itinerante que fala o parágrafo 1º do 355? Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, este remeterá ao juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazê-lo. O que isso significa, meus amigos? Significa que, veja só, eu sou o juiz deprecante, eu encaminhei para Santos para que cite o réu lá de Santos, eu sou de São Paulo, só que chegando lá em Santos, o juiz de Santos verifica que o réu, na verdade, se encontra no município de Mongaguá, que é outra jurisdição. Esse juiz de Santos, ele não devolve para o juiz de São Paulo falando, olha, o réu se encontra em Mongaguá. Ele, na verdade, encaminha para Mongaguá para que a outra cidade, o outro juiz da outra comarca, faça a citação. Isso é o caráter itinerante, quer dizer, o juiz que recebeu, que é o deprecado, que recebeu a carta precatória, deve encaminhar para o próximo juiz se verificar que o réu se encontra na outra comarca. Esse é o chamado caráter itinerante da carta precatória. Na mesma toada da carta precatória, podemos falar da carta rogatória. A carta rogatória é aquela feita para pessoas que se encontram em outros países. A carta precatória é dentro do Brasil, só que em outra comarca, de comarca que não é de competência do juiz. Já a carta rogatória, ela é feita, mandada para outro país. E a carta rogatória, você vai encontrar no artigo 368 e 369. 368 e 369. 368 e 369.
Aqui. Estando acusado no estrangeiro em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso da prescrição até seu cumprimento. E 369, as citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Então, tanto em país estrangeiro quanto em legações estrangeiras, será efetuado por carta rogatória. O que você tem que saber aqui? O lugar deve ser sabido. Não adianta você encaminhar para o juiz dos Estados Unidos e falar para ele que tem alguém que está foragido nos Estados Unidos em lugar não sabido. Não, você tem que saber onde é a residência do réu. E quando você encaminha para a carta rogatória, olha só, suspende-se o curso do prazo da prescrição. Anote isso que é muito relevante. Anote isso que é muito relevante, tá bom? Legal? Legal. Como é que é feito esse encaminhamento da carta rogatória para o juiz de outro país? O juiz daqui do Brasil encaminha um ofício para outro país? Não, claro que não. Primeiro o juiz daqui vai encaminhar para o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça então encaminha para o Ministério das Relações Exteriores. Juiz, deprecante, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores então encaminha para o outro país por meio do Ministério das Relações Exteriores ou o nome que tem daquele outro país. Lá é feito a carta rogatória, deve ir com já a tradução, tudo certinho, né? O Ministério das Relações Exteriores faz essa tradução. E aí então, sabe-se lá quando esta citação volta para cá, para o Brasil, tá bom? Vamos supor que no caso lá em que o Neymar foi acusado de estupro, né? Já está comprovado que ele não praticou nenhum crime. Inclusive, sobre este fato, quando as coisas estavam acontecendo, eu gravei um vídeo falando sobre isso, como é que funcionaria essas questões, já apontando ali, meio que apontando que, de fato, ele estava sendo vítima de um golpe, né? Mas imagine que seja verdade. Ele mora lá na França, então quando ele for citado lá na França por meio de carta rogatória, então o processo volta para cá e só na chegada da citação é que o processo dá continuidade. Mas ele pode responder a um processo penal morando em outro país? Tranquilamente. Ele nomeia um advogado aqui e ele não precisa estar presente necessariamente aqui no Brasil. Tudo bem, minha gente? Tranquilo? Falamos de citação por mandado, que é o principal, precatória, rogatória. Agora, a citação do militar. A citação do militar, ela é feita por meio do chefe militar, por meio do comandante militar. Olha que interessante. A citação do militar, ela é feita por meio do comandante do militar. O militar, ele rege-se pela hierarquia e disciplina. E simplesmente o militar não vai admitir que um oficial de justiça entre no quartel e faça a citação de um militar sob o comando dele, sob o meu comando. Isso não vai acontecer nunca. Então, a citação do militar nos termos do 358 far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Então, eu sou capitão, vocês sabem. Se chegar a citação de um militar sob meu comando, o juiz vai encaminhar um ofício para mim, eu vou citar o militar sob meu comando e vou encaminhar a contrafé da citação do militar novamente para o juiz. É assim que funciona a citação do militar. Cuidado que isso despenque em exame de ordem, tá? O 359, ele perdeu bastante aplicabilidade prática, tá bom? Mas ainda está aqui, e se está aqui, você deve saber para exame de ordem e tudo mais. O dia designado para o funcionário público comparecer em juízo será notificado assim a ele como o chefe da repartição. O que esse dispositivo está dizendo? Quem cita o funcionário público é o próprio oficial de justiça, porém, o juiz deve informar o dia que o funcionário público, o réu, deve comparecer em juízo, tá? Ele deve notificar isso, o chefe da repartição. Então, cuidado com a questão da citação do funcionário público. É feita pelo oficial de justiça, só que é necessário uma administração um pouco diferente.
Cuidado aqui, ó, 360, citação do réu preso. O réu preso será citado pessoalmente. Por que isso é importante? Porque até 2003 o réu preso tinha a sua presença requisitada em juízo, quer dizer, às vezes o réu que estava preso, ele nem sabia que ele estava respondendo a outro processo, a escolta ia lá, pegava ele, levava ele para o juízo para ele ser interrogado e intimado. Agora não, o réu preso, ele será citado pessoalmente. O réu preso será citado pessoalmente, ok? Então, o oficial de justiça deve ir até o presídio e citá-lo. A carta de ordem não tem ali uma previsão legal específica nesses artigos do Código de Processo Penal. Quando você fala em citação real ou pessoal por carta de ordem, pense que é algo bem parecido com a carta precatória, tá? Carta de ordem, pense na mesma dinâmica da carta precatória. A diferença é que é carta de ordem, porque quem manda citar é um tribunal que é superior ao juiz que está fazendo a citação. Então imagine que o Tribunal de Justiça mande citar alguém da comarca de Osasco. Aí então o juiz da comarca de Osasco, recebendo essa carta de ordem, não é carta precatória, recebendo essa carta de ordem, ele vai fazer a citação, mas por ordem do tribunal. Por isso que se chama carta de ordem. E quando que isso pode acontecer? Ora, quando você tem um réu com foro especial por prerrogativa de função. Você tem um prefeito, por exemplo, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça recebe a denúncia contra esse prefeito e encaminha para o juiz da comarca onde o prefeito resida para que faça a citação. Falamos então das modalidades de citação pessoal ou real. Pessoal ou real. Vou colocar aqui de novo para que vocês vejam do que eu estou falando, até porque tem gente nova chegando aqui, ó. Então eu falei destas formas de citação real ou pessoal: por mandado, por precatória, rogatória, do militar, do funcionário público, do réu preso e da carta de ordem. Aí estão todos os dispositivos. Legal, minha gente? Tranquilo?